O primeiro calçado que eu comprei foi já indo para os 14 anos de idade. Mas o senhor tinha chinela? Nada, ficava descalço. Às vezes a gente fazia de couro de vaca lá, improvisava algum calçado lá para calçar, porque não tinha dinheiro para comprar. Conte-me a sua história. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial. Para abrir esse quadro, fiz questão de começar contando a história do meu pai. O nome dele é Jonas de Jesus, nasceu 22 de junho de 1948, na cidade de Serra Dourada, no estado da Bahia, filho de Emília Maria de Jesus e Berto José da Silva, casado com Lindaura, pai de 8 filhos, estando 6 vivos, 13 netos, 11 bisnetos, pastor, estuda a Bíblia há mais de 52 anos, e por sinal tem um tema bem polêmico. Nos seus estudos, ele chegou a uma conclusão que o nome Jesus não é um nome verdadeiro. Vou começar falando dos meus 8 anos, mais ou menos, né? Um fato que aconteceu ali no estado da Bahia. Eu, juntamente com o meu irmão mais velho, que é irmão por nome Ambrósio, 6 anos mais velho do que eu, e o irmão por nome Umbelina, apelidada de Bela, 4 anos mais velho do que eu. E eu estava mais eles trabalhando na lavoura, mais ou menos no mês de novembro, e o milho já estava mais ou menos com uns 15 centímetros de tamanho, e o sol estava muito aquecido, que os milhos estavam já enrolando a palha, com um jeito com que não estava suportando a caloria. Aí eu falei para minha irmã, Bela, falei, Bela, esse milho vai morrer, porque o sol está muito quente, a terra está muito seca. Se não chover, vai morrer. E aí, como faz? Nós vamos ficar sem alimentação. Ela disse, pois é, se não chover esses poucos dias, vai morrer tudo mesmo, porque já está começando a murchar. Eu disse, eu vou rezar para chover. Ela falou, pode rezar. Eu ajoelhei debaixo de um pé de algodão e comecei a rezar. Só que a minha reza era uma oração. Na realidade, depois que eu fui me entender mais sobre rezar e orar, eu não fiz uma reza, eu orei. Na oração eu pedia que Deus mandasse chuva para poder molhar a terra, para que o milho não morresse. E eu achei por bem colocar a boca no chão, uma coisa que eu nunca tinha feito e jamais sabia que alguém poderia ter feito isso. Pôr a boca no chão. Eu pus a boca no chão. Eu achei que não estava bom só com a boca no chão. Eu pus a cara também e comecei a rolar no chão. E a minha irmã, Bela, ficou muito preocupada. Achou que eu estava ficando louco, né? Eu tanto orava, como chorava, como rolava no chão, eu mesmo não entendia o que estava acontecendo. Mas, resultado, com as 2 horas, choveu bastante, que desceu umas enchentes lá, tem umas serras lá meio próximo, e a água descia da serra e lavava as partes mais baixas, né? Foi muita chuva que irrigou toda a terra. Isso é uma das coisas que marcou muito no tempo que eu era criança, né? Teve um período que o pai do senhor, meu avô, né, ele veio da Bahia para o estado de Goiás. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa vinda dele e também o senhor ficou lá trabalhando já desde de adolescente, ajudando também a cuidar da avó e dos demais irmãos mais jovens. Como que foi esse período? Por falar em meu pai vir para o Goiás, me fez eu lembrar que antes de eu nascer, ele veio, a primeira viagem, antes de eu nascer, já tinha nascido meus 2 irmãos, o Ambrósio e a Bela, né? E ele veio para o Goiás, ele veio de a pé. Ele gastou mais ou menos uns 30, 40 dias de lá da Serra Dourada em Anápolis. E ele trabalhou na região de Anápolis, Goiânia, e depois para ir embora,
ele foi para Belo Horizonte e lá pegou o trem de ferro e foi até Pirapora, na Bahia. Depois de Pirapora ele pegou o vapor, que era embarcação naquela época. Hoje é navio, né? Naquele se chamava vapor, porque era movido a fogo, né? E ele chegou a Pirapora e de lá foi de a pé, acabou de chegar, a primeira viagem dele. Agora, a segunda viagem já foi essa que você me fez a pergunta, né? Eu já tinha 12 anos. Como o meu irmão mais velho era 6 anos mais velho que eu, ele tinha 18. E a minha irmã tinha 16. O meu irmão, na verdade, é quem deveria assumir a responsabilidade, ajudar minha mãe. Gostava mais de passear, pescar. Ele foi cuidar das pescarias e eu fui cuidar, mas a minha mãe, como a minha irmã mais velha era mulher, ela ficava em casa tomando conta dos outros irmãos, que nós todos eram 7, e eu, mas a minha mãe ia trabalhar para trazer o sustento para casa, né? E isso foi durante o tempo que ele ficou no Goiás, que ele ficou mais ou menos uns 2 anos, né? E esse tempo todo eu, mais ela, minha mãe, cuidando dos meus irmãos. Aproveitando isso aí, teve uma coisa muito marcante, né? A minha mãe achava muito bom eu estar ajudando ela, porque nós trazíamos o sustento para casa. Ela falou para mim assim: Jonas, quando você crescer, que você casar, você vai ter uns filhos muito abençoados, seus filhos não vão te dar trabalho, né? E isso aí eu agradeço muito ao nosso Criador, que esses 6 filhos não têm me dado realmente trabalho, são todos obedientes, nos obedecem bastante, né? Assim como eu obedeci a minha mãe, os meus filhos também estão me obedecendo. Até porque é um mandamento que está na Bíblia: honra teu pai e tua mãe, que os seus dias será prolongado na terra. Isso cumpriu na minha vida. Voltando mais um detalhezinho, quem sabe vai chamar a atenção de muitos jovens, né? Para que obedeçam a seus pais. Quando nós estávamos trabalhando, quando chegava para umas 5 horas, minha mãe falava assim: Jonas, nós vamos levar a janta para jantar em casa, você não importa, não? Falava: não, mãe, nós levamos para casa. Ela falava com a patroa: a senhora não importa de eu levar comida para casa? Porque se a gente jantar e sair andando, é muito ruim para a saúde. Mas era um disfarce, né? É porque ela queria levar aquela comida para comer em casa junto com os outros que tinham ficado lá esperando, né? E assim, aquela patroa colocava na vasilha uma comida que dava mais ou menos para umas 3 pessoas comer. Que eu era menino, mas era bem curioso, né? Eu observava que a vasilha era um pouco grande, era para mais de 2 pessoas. E na realidade, quem ia comer aquela comida não era também só 3, não. Era 8 pessoas. Era eu, a minha mãe e mais os 6 irmãos, que nós todos éramos 7, né? Em casa a mamãe colocava farinha naquela comida e nós todos comíamos. E mamãe via aquilo ali, ela achava que eu, por ser um menino de 12 anos, eu era muito compreensivo. E ela me abençoava para que eu pudesse ter uma vida tranquila. E isso aconteceu, graças ao Pai do Céu. Como que era a questão dos estudos? O senhor chegou a estudar? Como que eram as escolas? Como foi esse período na vida do senhor? Naquele tempo, só existia escola particular, porque, na verdade, as cidades ficavam muito longe, era escola na roça, né? Inclusive, a escola era chamada escola particular. E o professor era chamado de mestre, né? E eu estudei 2 meses naquela época, eu deveria ter de 9 a 10 anos, né? E uma coisa importante, que não era igual hoje, a promatória ficava em cima da mesa. E quando o mestre perguntava a gente alguma coisa que a gente não acertava, tinha uma disputa. Ele procurava outro dos alunos. Se o primeiro não acertasse, ele perguntava o segundo. Ia para o terceiro. Ia fazendo a rodada. O que respondesse, pegava a promatória e batia naqueles que não deu a resposta, né? Então, a escola era assim, era na base da promatória. E quando nenhum falava, o mestre mesmo pegava a promatória e passava a roda, dando um bolo de cada mão. E ele puxava a promatória, era coisa para doer mesmo, né? Então, a escola daquele tempo era mais ou menos assim. Agora, o que eu aprendi nos 2 meses, eu faço uma avaliação que hoje, às vezes, as crianças não aprendem em 4 anos. Porque eu, com 2 meses,
eu aprendi a ler, escrever e contar as 4 operações no período de 2 meses. Saímos dali, depois daquela época, eu não fui mais à escola. O meu professor, depois daquele mestre, foi o meu próprio Criador. O Pai que fez o céu e a terra é que passou a me orientar. E eu comprei a Bíblia, comecei a ler e desenvolvi bastante na leitura da Bíblia. Me chama a atenção uma frase que fala que a experiência é uma das maiores fontes de conhecimento. Então a gente vê, né, hoje mesmo, por conhecer o senhor, a gente vê o senhor fazer contas na cabeça de matemática que é incrível. Sobre a questão de vestes, calçados, como que era? Porque o senhor relatou há pouco instante que a dificuldade para a alimentação era muito complexa. Ela tinha que fazer, às vezes, pedido, né, para a patroa para levar alimento, para que vocês pudessem alimentar. E aí a parte de vestes, de vestimentas, de roupas, como que o senhor conseguia? A roupa, ela era feita lá, artesanato, né? Ela fiava, pegava o algodão e fazia ele virar linha, transformava em linha. Digamos que é as indústrias de hoje, né? No caso, a Emília mesmo, que seja a minha avó, ela mesma fazia. Isso, nós plantávamos o algodão, colhia o algodão e ela pegava, tinha uma maquinazinha lá, artesanal, chamada escoroçador, que era para escoroçar o algodão, que fala descaroçar, falava escoroçador, né? Mas era para descaroçar o algodão, tirar a lã do algodão. Tinha aquela maquininha lá que tirava a lã do algodão. Depois ela pegava um cordão, amarrava lá em um pau e com aquele cordão ela batia. Ficava parecendo aquele álcool dos índios jogar flecha, né? Então com aquele álcool ela batia o algodão para poder dar o ponto certinho. Depois ela fiava na roda. Tem essas rodas por aí ainda, né? Tem alguns lugares que tem essas rodas. Ela fiava a linha e depois entregava para a tecedeira. E a tecedeira ia tecer o tecido. Aí tecia o pano e as costureiras faziam roupa para a gente vestir. Era calça, camisa de algodão. Eu vim vestir uma roupa fina comprada nas lojas, eu já estava indo para os 14 anos. Que ela deu um porco para mim e eu engordei esse porco. Plantei o milho, engordei o porco, mas a minha irmã Bela, e nós vendeu o porco. Naquele tempo nós vendeu por 3.000 réis, era falado mil-réis, mas era 3.000 réis, nós vendeu. Aí ficou para mim 1.500 réis e para minha irmã também 1.500 réis. E aproveitei e comprei um calçado, porque eu nunca tinha calçado. O primeiro calçado que eu comprei foi eu comprei, já indo para os 14 anos de idade. Mas o senhor tinha chinela? Nada, ficava descalço. Às vezes a gente fazia de couro de vaca lá, improvisava algum calçado lá para calçar, porque não tinha dinheiro para comprar. O dinheiro que ganhava era só para comer. E assim a gente ia improvisando. Agora o calçado mesmo, feito nas fábricas, a primeira vez que eu pus no pé foi o mês que comprei. Para mim foi uma festa, foi a mesma coisa de entrar numa Hilux sendo da gente mesmo, né? Uma emoção muito grande. O primeiro calçado que eu calcei. E o dinheiro que eu ganhei foi só para comprar roupa, que eu tinha muita carência de roupa. Eu comprei 2 malas e enchi as 2 malas de roupa. Então, chegando lá na Bahia, eu fiz um desafio, né? Eu digo, agora eu tenho roupa para mostrar para o pessoal. Então, para mim, foi a maior felicidade. Trazendo essa linha sequencial da vida do senhor, a parte do casamento com a dona Lindaura, como que foi esse processo do casamento de vocês? Comecei a namorar com a dona Lindaura, que foi a minha primeira namorada, né? E namoramos mais ou menos uns 8 meses e casamos. E após o nosso casamento, eu vim embora para o Goiás e trouxe ela, né? Depois que o senhor chegou no Goiás com ela, como que foi a questão? Já envolveu a conversão? A gente veio de ônibus, de Formosa até Mineiros, só que de Goiânia para cá não tinha asfalto, era tudo estrada de chão. E chegando em Mineiros, a gente procurou um fazendeiro da região ali e trabalhei uns 11 meses.
Quer dizer, a convenção já foi em Goiás, Isso mas começou lá, porque lá antes que eu de comprei conhecer a Bíblia. ela, no caso. Digamos assim, A dona depois que eu Lindaura. conheci ela, eu comprei a Bíblia, né? Certo. Durante o nosso namoro, eu estava estudando a Bíblia Tá. e achando muito bom. A Bíblia me chamou muita atenção. Então, depois de casado, mais ou menos um mês de casado, eu sofri uma enfermidade, que na realidade até aí eu não sabia o que era doença. Eu já estava com 20 anos de idade e nunca tinha adoecido. Eu sofri uma enfermidade do lado da minha barriga, esse lado direito, mais ou menos assim, o tamanho de um fundo, de um prato, desses pratos que a gente usa para comer, era fofo. E eu batia, era muito fofo, não era igual o outro lado. E começou a me doer a cabeça e faltava o apetite para alimentar, não tinha vontade de comer. A minha mãe entendia muito de remédio da roça, né, de raiz, de chá, que ela era parteira na região. As crianças que nasciam lá, ela que fazia os partos das mulheres. Ela era analfabeta, não sabia ler nem escrever, mas ela entendia bem da medicina, da natureza, né? A Lindaura, minha mulher, falou para ela: tia Emília, o Jonas não está bem, não quer comer, só quer ficar deitado. A minha mãe foi lá, fez algum remédio para mim, mas para mim não valeu os remédios que ela fez, não, continuei do mesmo jeito, né? Então já estava com 4 dias. Quando foi num sábado, para amanhecer domingo, depois da meia-noite, eu tive um sonho. Eu sonhei que uma criança chegou onde eu estava, que o quarto lá onde eu estava não tinha energia, que era na roça, e as teias eram toda preta, porque a cozinha era fogão a lenha, e o telhado fica preto. Para quem conhece o que é fogão a lenha, sabe do que eu estou falando, né? Então o telhado lá era bem preto, bem escuro. E aquela luz acendeu dentro do quarto, que clareou, ficou mais claro do que esse cenário aqui onde nós estamos. Ficou bem clarinho. E por cima de mim parou uma criança, mais ou menos com 5 meses de idade. Porque o que eu entendia? Eu entendia que criança é anjo. Até porque quando morria uma criancinha, nós falávamos morrer um anjinho. Isso era a forma que a gente entendia. É que anjo era criança, né? Só que esse anjo não tinha asa como as pessoas desenham. Era uma criança normal. E a criança me chamou pelo nome. Falou: Jonas, você é quase crente. Você já está orando, você já está aguardando os mandamentos, mas você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Isso o que a criança me falou. E continuou: você está enfermo. E a sua enfermidade, eu vou mostrar para você o que é. Cortou a minha barriga e me mostrou. Disse assim: a tua doença é verme. Colocou um aparelho de frente comigo, que é o aparelho aí que todos conhecem, de fazer ultrassom, que naquela época não existia. Aquele aparelho ficou mais ou menos uns 3 metros diante de mim, cortado na parede, como uma televisãozinha preto e branco. E eu vi dentro do aparelho minha parte interna. Eu vi os vermes andando um sobre o outro, mais ou menos um bolo, como fosse um novelo de linha. Até na época eu comparei aquilo como fosse um novelo de linha. Os vermes enrolando um no outro, né? E ele falou para mim: aí a doença que está matando você. E eu vou ensinar um remédio para você. Você tira as folhas de mamão de corda, faz um chá e bebe em jejum, que você vai ficar bom. Eu vou dar os pontos aqui também na operação. Ajuntou o couro da minha barriga para fora e amarrou com uma embira de marva. Ela tem um ramo por nome marva, que a gente tirava aquelas embiras para amarrar saco. E ele pegou a embira de marva, nem tirou as folhas, pegou e amarrou. Eu acordei, eu bati a mão na barriga para ver se estava o nó que o anjo tinha amarrado a corda, a embira da marva. A barriga estava limpa, não tinha nada
O quarto escureceu e aquela criança desapareceu. Eu chamei a Lindaura, na hora, eu chamei ela e contei para ela o sonho. Ela falou assim, e o remédio? A outra parte, ela não preocupou não, porque ela não entendia do que eu estava falando, né? E ela falou, e o remédio? Falei, o remédio é esse, expliquei para ela. Quando mostrei o dia, ela foi lá na minha mãe e falou, Timília, o Jonas teve um sonho lá, que ele tinha que tomar o chá da folha do mamão. Minha mãe disse para ela assim, eu sei que a flor do mamão é boa para verme, mas a folha eu não sabia, mas você leva a folha para ele. Eu achei muito importante, que ela foi muito detalhista, né? E ela trouxe a folha, fez um chá, eu tomei mais ou menos umas 8h30. Umas 9 horas eu fui lá no povoadozinho lá, que chama Boqueirão, retirado uns 4 quilômetros. Era domingo, tinha uma feira lá, eu comprei uma carne, trouxe. Ela fez uma sopa, meio-dia eu tomei a sopa, caldo com farinha. À noite eu comi feijão com arroz e carne, normal. Aí eu falei para meu pai, né? Meu pai é bem católico, de crença ele não entendia nada, mas ele gostava muito de rezar, era muito devoto. Falei, pai, eu tive um sonho, e no sonho foi assim, teve duas coisas. Uma coisa é espiritual, e a outra coisa é material. A material, eu já vi o resultado. Eu tomei o remédio e fiquei bom. E a outra coisa, que ele falou para mim que eu tinha que aceitar Jesus como meu Salvador. O que o senhor me fala dessa parte? Ele falou para mim assim, as coisas de Deus, ele mesmo se encarrega de mostrar. Se ele começou, ele vai terminar e vai te mostrar. Interessante a gente já começar a ver a linha de condução do milagre acontecendo na vida do Senhor, e isso já trazendo um propósito de fé, e despertando até nas outras pessoas, até no caso do Berto, que é o pai do Senhor, que converteu depois. Já houve a conversão também, mas já foi um processo de construção. Sim. Então, na linha espiritual. Mas aí, continuando nessa linha espiritual, aí posteriormente, como que foi a questão da conversão? Então, aí foi quando eu já vim para o Goiás, e a Lindaura falou, você vai para o Goiás? Eu falei, vou. Me deu vontade de vir para o Goiás, ela falou, eu vou com você. Falei, mas eu não tenho casa, não tenho fazenda, eu vou para lá só trabalhar para ganhar dinheiro, depois eu volto. Ela falou, não, eu vou com você. E eu trouxe ela. Chegando em Rio Verde, que foi em 69, no mês de dezembro, que esse processo tudo foi final do ano de 69. Chegando em Rio Verde, eu tive vontade de ir na igreja, eu falei, vou ter que ir na igreja. E a igreja que eu senti de ir foi na Assembleia de Deus, né? Ministério da Missão, que eu não sabia nada de ministério, só sabia que eu tinha Assembleia, porque lá na cidade de Rio Verde foi onde eu assisti um culto pela primeira vez, uns 2 anos antes de eu me converter, né? Eu assisti um culto lá e aquele culto ficou falando muito forte comigo. É o que fez eu comprar a Bíblia para mim ler a Bíblia, para eu entender do que falava no culto, né? Então, foi na cidade de Rio Verde onde que tinha alguma coisa para mim começar a minha fé. Aí fui na igreja a primeira vez. Quando entrei na igreja, para mim foi o lugar melhor da minha vida que eu pude pôr meus pés, foi dentro da igreja. Senti uma coisa completamente diferente. Eu senti que eu estava cansado, estava angustiado, como eu estivesse enfermo e achasse o remédio. Para mim foi uma coisa diferente quando eu entrei na igreja. Quando eu olhei para a mulher, ela estava acenando para mim que não estava gostando de lá, queria ir embora, né? E eu achei que eu deveria ir embora, porque já mudou muito para mim, porque já não estava bom mais, eu sentindo bem e ela não sentindo bem, eu achei que eu deveria ir embora e depois voltar sozinho. Cheguei na portaria, falei com o porteiro, eu estou indo embora. Ele falou, não, o culto termina 9 horas, é 8h30. Eu falei, não, a mulher quer ir embora, eu vou levar ela. E levei ela. No outro dia eu voltei sozinho. Quando cheguei lá, senti bem de novo. Eu falei, que bom agora, não tem ninguém para me incomodar, né? Agora eu estou tranquilo, né? Então a dona Lindaura teve uma certa rejeição. Teve, inclusive ela não foi chamada junto comigo, não. Demorou um pouco para ela ir, porque cada uma pessoa tem a sua chamada, né? Certo. É a revelação. E eu entendi que não era a vez dela, né? O Criador estava falando comigo e não com ela, né? Então, no outro dia eu voltei sozinho, que era dia 25 de dezembro
de um ano de 69. Quem for bom na matemática faz as contas aí que acha quantos anos tem que eu converti o Evangelho, né? Já estava lendo a Bíblia, mais ou menos há quase um ano, né? Mas a convenção foi dia 25 de dezembro, no dia do Natal. Quando fizeram o apelo, quem quer ficar crente, vem aqui à frente ou levanta a mão, eu levantei a mão. Quando oraram por mim, eu olhei do lado, tinha um casal, o homem e a mulher, os dois chorando. E eu olhei neles assim e falei, que coisa boa. Eles agora, os dois, é crente, vão falar a mesma língua, nenhum vai perseguir o outro. E eu, como vai ser que a minha mulher ontem não quis, eu vim sozinho? Eu já comecei a sentir que eu ia ter uma dificuldade, né? Mas depois eu me conformei, que eu tinha levado ela no primeiro dia e ela não gostou, né? Mas eu conformei. Mas isso aí foi o meu primeiro passo. Depois daí eu fui para Brasília, lá em Brasília eu batizei, e a mulher não quis ainda não. Fui para a Bahia, já em 1970, quando chegou na Bahia, aliás, lá em Brasília nasceu nossa primeira filha, que no início dessa entrevista o Jonias falou que eu sou pai de 8 filhos, na verdade a primeira filha nasceu em Brasília, em 1970, né? E quando chegou na Bahia, ela morreu com 5 meses. E a morte dela foi que fez a Lindaura se converter. Porque ela ficou muito desesperada, ela arrancava o cabelo com a unha, né? De desespero. E falava para mim, como eu vou ficar sem minha filha? Como que eu vou ver ela? Eu falei, ela não tinha pecado nenhum, certeza que ela está no céu. Agora você, cheio de pecado, como é que você vai ver ela, né? Eu preguei para ela, aproveitei a oportunidade e preguei para ela. Mas se eu ficar crente, eu vou ver ela. Eu falei, nem só crente, mas você tem que converter, né? Aí você vai ver ela, né? Foi como ela se converteu. E hoje, digamos assim, é mãe de mais 6 filhos, que os 6 tudo estão servindo o Pai do Céu. Inclusive tem cantor, tem pastor na família, né? Pregador, isso é uma benção. Agradeço muito, Pai do Céu, por isso, né? Aproveita aí e fala o nome dos 8 filhos da ordem. Muito bem. Na ordem cronológica. Muito bem. A primeira filha era Roseni, com a letra R, né? Aí a segunda foi Rosângela. Inclusive eu tive um sonho que eu tinha que pôr o nome nela Rosângela, né? Aí a terceira, Rosália. A quarta, Rosélia. Aí veio para os homens. Primeiro homem eu já usei a letra O. Eu pus Osiel. O segundo eu pus Oséias. O terceiro eu pus Osimar. E o quarto, como eu sabia que era o último que a mulher fez a operação, eu digo, eu vou pôr Jonas, que é o meu nome, porque vai ficar um Jonas. Provavelmente eu posso ir primeiro do que o Jonas, aí fica o Jonas filho, né? Essa foi a minha intenção, de pôr o nome de você, Jonas, para ficar um Jonas, para dar continuidade no que o Jonas pai estavam fazendo, né? Espero que eu não tenha decepcionado, né? Não, está tudo normal. Então tá bom. Que o Pai do Céu abençoe. Amém. Também teve a perca, né, do outro, o senhor falou o nome, é Osimar? Osimar. Houve também a perca de mais um filho. Osimar morreu com 2 anos e 9 meses. Morreu afogado numa caixa d'água. A caixa d'água tinha aproximadamente 40 centímetros de água. Foi lá na Serra Dourada. E na época eu era pastor lá em Serra Dourada, né? Até quero aproveitar a oportunidade e trazer um esclarecimento que muitas vezes não é nem da forma como as pessoas pensam, né? Quando esse menino Osimar morreu, eu nem estava em casa. Eu estava para o Goiás fazendo uma campanha para construir um templo lá na região de Serra Dourada. Estava ocupado, digamos assim, em uma missão de fé. Cheguei em casa já no 4º dia e a Lindaura estava até sem alimentar ainda, desesperada. Aí passando uns poucos dias, uma senhora foi e me falou que um filho dela que caiu num poço lá na fazenda, o poço tinha aproximadamente uns 10 metros de profundidade. Uma metade com água e outra metade seca. Ia passando uma pessoa lá na estrada, ela pediu socorro. O senhor desceu no poço, porque tem as calçadazinhas para descer,
Ele desceu. Quando chegou na água, a criança estava com as mãos pregadas, seguro no barranco da cisterna, e os pés, a metade do corpo dentro d'água. E não afundou. Ela bateu na água, foi lá no fundo e subiu, pôs as mãos na parede do poço e ficou equilibrando. E ele desceu, colocou num balde e tirou. A mulher me contou essa história. Sobre a questão da profissão, o senhor trabalhou em Brasília. O período que eu fiquei em Brasília, de quase um ano, foi trabalhando em construção civil. E a obra que a gente trabalhava nela era construindo os prédios do comando da base aérea no aeroporto militar. Brasília estava com 10 anos de idade, porque, para quem não sabe da história de Brasília, Brasília foi inaugurada em 1960. Como era 1970, Brasília estava com 10 anos de idade, quando eu aprendi a trabalhar de pedreiro, né? E eu sonhei com João de Barro fazendo a casa. Aí falei para um mestre de obra lá, que era meu parente, ele falou, você vai ser pedreiro, que você sonhou com João de Barro, né? Então, eu referi um pouquinho sobre sonho, e sonho tem uma base muito fundamental na nossa vida, né? Sonho é um aviso. Existem muitos sonhos que não tem nada a ver, mas existem os sonhos que é revelação, né? Para mim, eu baseio muito nos sonhos, porque a minha vida, até profissionalmente, estou acabando de falar para vocês que eu fui revelado em sonho, né? Então, sonhei com João de Barro. Eu não tive dificuldade para ser pedreiro. A construção civil, para mim, não tem mistério. Eu posso pegar qualquer tipo de obra, às vezes até que eu ainda não fiz, e eu recebo a orientação como faz, e no fim dá tudo certo, né? Então, vejo como um dom. Então, em 1970, eu aprendi trabalho de pedreiro. E fiz algumas obras, né? Inclusive, lá na Bahia, eu fiz um templo lá. O primeiro templo evangélico que surgiu na região, foi eu que fiz. Então, esse foi o começo, né? Agora, eu morei no São João da Aliança também, já sendo pastor. Isso foi do ano de 78 a 82. Lá também eu fiz uma obra que ficou bem marcada, né? Foi o prédio do Banco do Bradesco, para alguém que conhece São João da Aliança, né? O prédio do Banco do Bradesco lá foi eu construir. Comecei na fundação e entreguei na chave, né? Foi uma obra também de grande destaque na cidade. E construí mais algumas obras, né? Templo, né? Casas de residência. Então foi uma coisa que me ajudou muito, criar família, foi trabalhar de pedreiro. Para mim foi uma coisa que marcou bastante. Inclusive a prefeitura aqui de Santa Rita do Araguaia, quando eu mudei para cá, eu mudei em 86 para Santa Rita, né? Então 88 por aí, que estava construindo a prefeitura, quando chegou no serviço de reboco, que era para fazer as mastas de teto, os pedreiros aqui, não tinha pedreiro que fazia masta de teto, né? Como eu tinha uma experiência, teve um irmão de igreja que falou, o mestre de obra lá, que tinha um pedreiro na igreja, né? Então eu fui lá e peguei o serviço de reboco. Quase todo o reboco da prefeitura aqui de Santa Rita foi eu que fiz, né? Peguei uns pedreiros aqui da região e passei para eles as técnicas certinhas, eles muito inteligentes, não teve dificuldade, aprendeu e nós fez o serviço ali na prefeitura, que todo mundo conhece a prefeitura da cidade, que é um cartão de visita. Na cidade da Barra do Garças, teve um episódio que o senhor teve me relatando que eu acho que é interessante estar passando também para as pessoas que estão assistindo aí o Conte-me Sua História. Em 1974, um pastor contou um exemplo na igreja que marcou bastante para o senhor e eu creio que serve de reflexão para outras pessoas também. A caçula nasceu na Barra. E uma coisa que marcou também, que no dia que ela nasceu, foi o dia que eu fui separado a diácono. E eu morei na Barra 2 anos, né? E durante o tempo que eu morei na Barra, eu congreguei lá na igreja Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, né? E a gente participou de algumas reuniões ali. E em uma dessas reuniões, o pastor contou lá um acontecimento que aconteceu com ele. O nome do pastor é Moisés Mastim da Rocha. E na primeira reunião que ele teve lá com os obreiros,
ele contou essa experiência e para mim marcou bastante, né? Isso foi em 76 que ele me contou essa experiência, né? Eu não sei se tem alguém dessa época que pode ser até que vai ouvir esse vídeo e esse testemunho, né? Se tem, eu pergunto, você guardou isso que você ouviu? Porque eu guardei e está servindo para mim hoje, né? Ele disse assim, que uma mulher procurou a igreja junto com um companheiro que morava com ele e falou, pastor, eu quero ser crente. O pastor disse, é bem-vindo, né? Orou por ela, né? E ela, só que eu quero batizar. Ele falou, seu estado civil com esse cidadão aí, você é casado ou amaziado? Como que é? Ela falou, sou amaziado, que o primeiro casamento meu não deu certo, né? Como o marido vive ainda, eu não pude casar com ele, porque não tive como divorciar, né? Então, eu sou amaziado. Ele falou, então você não pode batizar. Mas eu posso ficar na igreja, crente? Ele falou, pode, você pode ficar. Só que você não pode participar de nenhuma atividade. Você não pode tomar ceia, você não pode cantar no coral. Nenhum testemunho na frente, naquela época, não podia dar, porque não era batizado e estava amaziado. Ela falou, mas me deixa aqui na igreja. Pode ficar. Não demorou muitos dias, aquela mulher foi batizada com o Espírito Santo, que é uma coisa para os evangélicos sabem bem do que eu estou falando, uma vez pessoas que não evangélicos não entendem bem. Mas o que eu estou falando está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Quem tiver Bíblia pode ler. É o que aconteceu com aquela mulher. Ela recebeu um dom espiritual. O pastor ficou preocupado, falou, a mulher não é batizada e está recebendo o dom espiritual? Ele ficou muito preocupado. Passou alguns dias, ela recebeu o dom de profecia. O pastor preocupou mais ainda. Dom de profecia para uma mulher amaziada não está certo. Para o pastor preocupa mais, ela recebeu mais um dom. Ela recebeu o dom de operação de maravilha. O pastor foi ficando cada vez mais preocupado. Disse, olha, batismo com o Espírito Santo, dom de profecia, dom de operação de maravilha. Não tem alguma coisa errada. O pastor entrou no quarto e orou. E fez uma prova da sua fé com o Criador. Ele falou, Senhor, eu vou orar com aquela irmã. O que ela tem, se for teu, eu quero que tu põe na boca dela 3 palavras. E ministrou as 3 palavras. Eu quero ouvir esta palavra, esta e esta. E foi orar com a irmã. Chegando lá, ele falou, irmã, pega a Bíblia que nós vamos ler um salmo para nós orar. A irmã pegou a Bíblia e veio feliz, né? Leu o versículo e começou a oração. Ela já começou a falar línguas estranhas. E o pastor já começou a preocupar, falou, é agora. Aí ela profetizou para ele, falando assim, meu servo, por que me pões à prova? As palavras que tu queres ouvir é esta e esta. As 3 palavras que ele pediu, ele ouviu. Ele disse que baixou a cabeça, começou a chorar, e saiu calado, não falou nada para aquela irmã. Como que ia falar? Falou nada. O que ele falou para nós, obreiros, foi assim, irmãos, deixa Deus trabalhar. A obra que é para Ele fazer, Ele quem faz. Nós não pode querer entrar no trabalho que é para Ele falar. Para mim isso aí falou muito forte, porque na realidade eu sempre observei bem nas Escrituras que às vezes os homens querem mandar nas Escrituras, mandar no dono da obra. E nós somos servos. Servos faz o que os seus senhores mandam. É isso que o pastor entendeu, que a obra é do nosso Criador, então é Ele quem ministra ela ou administra ela da forma com que Ele quer. Os estudos que o senhor fez, o senhor chegou numa conclusão que o nome Jesus não é o nome verdadeiro, que deveria estar outro nome na Bíblia. Eu queria que o senhor relatasse em breves palavras, até porque eu sei que o senhor tem um canal e posteriormente, quem quiser acompanhar um pouco mais pode estar. Eu até vou deixar na descrição desse vídeo também o canal do Jonas. Ele criou um canal através dos estudos bíblicos para compartilhar com as pessoas conhecimento.
E é muito interessante o canal dele, por sinal. Certo. Então, se o senhor pudesse explanar rapidamente também sobre essa questão desse nome, por que essa mudança? O alfabeto hebraico não existe a letra J. Se não existe a letra J, está bem claro que todos os nomes com letra J, o nome não está correto.